Olá, tudo bom com você? O nome desse projeto chama-se Sertão Inovador. E aí nós vamos, hoje, nossa primeira edição, ter alguns entrevistados, vamos conhecer pessoas que estão trabalhando nessa área de inovação, vamos conversar com empreendedores. Esses empreendedores, essas pessoas que trabalham com inovação, vão trazer para nós aquilo que está funcionando, aquilo que tem sido resultado e aquilo que pode ser útil para você que está acompanhando. Você já pega o link aqui dessa transmissão, já tira um print, já pega os contatos das pessoas que vão passar aqui, já divulga para os seus amigos, para os seus conhecidos, porque ser tão inovador é a palavra do momento. Primeiro ponto, nós precisamos ser inovadores. E ser inovadores comparado com alguns que já existem por aí. Então, ser tão inovador quanto a turma lá do Vale do Silício, quanto a turma da China, da Europa, dos lugares onde as coisas estão acontecendo. Nós podemos ser tão inovadores quanto qualquer outra pessoa no planeta Terra. E, óbvio, nós estamos falando da inovação também no sertão, porque há um certo conceito que talvez inovação só acontece nas capitais. Não. Inovação acontece onde tem gente. E esse é um programa que tem gente. E vai passar aqui com você, durante esse nosso tempo, muitas pessoas, várias pessoas, vários brasileiros que empreendem. Hoje, inclusive, eu vim com uma camisa que tem tudo a ver com isso. Brasil protagonista. Eu acredito em um Brasil de brasileiros que acordam cedo, trabalha bastante, faz acontecer, às vezes acerta, erra bastante tentando acertar, mas não desiste, persevera, persiste. Seja como empresário, uma vez que empreender é um comportamento, nós estamos falando de algo que sim, de fato, os empresários, por natureza, precisam ser empreendedores. Mas nem todo empresário é empreendedor. Todo empreendedor pode até ser empresário se quiser. E se puder, porque pode ser que a área de empreendedorismo comportamental dele não se encaixe nessa área, e está tudo bem. Mas empreendedor você pode ser como estudante, na verdade pode não, você tem que ser um estudante empreendedor. Se você for um estudante apenas que faz o que um professor fala, ou passa a sua semana inteira se preparando para uma prova de quinta, tu vai passar 5 anos, eu falo aqui só de faculdade, sem falar dos outros 12 anos para trás, se preparando para uma prova de quinta. A vida requer de nós muito mais do que se preparar para uma prova de quinta. Requer que nós nos preparemos para a vida mesmo. E para isso nós precisamos ser empreendedores. Bom, o programa Sertão Inovador vai estar passando nesta casa que está divulgando, que está sendo a nossa casa de divulgação aqui do programa, que é a nossa TV. Mas você poderá acompanhar também na TCM, no canal 16.6 digital, também no 15 da Família HD, 12 no Box, canal 94, Telecab, e também no canal 176 da BrisaNet. E aí, está tudo em paz com você? Está tudo bem? Vamos começar o nosso programa, vamos começar essa jornada. Você está preparado aí? Se sente confortável? Não sei que hora você vai estar acompanhando. Nós temos uma transmissão que vai estar acontecendo, essa que você está aqui acompanhando pela TV, mas também você poderá acompanhar o programa Sertão Inovador, tanto no Instagram, no YouTube quanto no TikTok, todos com o mesmo nome, sertão.inovador. Você pode acompanhar conosco, ok? Bom, feita essa apresentação inicial, quero agora agradecer, que a gente não faz as coisas sozinho, ninguém faz nada na vida sozinho, ninguém vai longe sozinho, você pode até fazer algumas coisas sozinho, mas não vai longe. Se a gente quer ir longe, a gente precisa de parceiros, precisa de apoiadores, precisa de equipe, precisa de gente que também acredita naquilo que a gente está fazendo. Isso serve para você, ok? Nosso primeiro apoiador que eu quero fazer questão aqui de dizer para vocês é a Iagran. A Iagran é a incubadora tecnológica e do agronegócio para a empresa da área tecnológica e do agronegócio da Universidade Federal Rural do Semiárido. Estamos aqui com a Iagran. Eu tenho a satisfação de ser o gestor da Iagran nesse momento e muito mais ainda satisfeito por ter um pouco mais de 20 incubados e aumentando jovens, professores, estudantes, pesquisadores, pessoas da cidade que decidiram empreender. E aí nós temos a alegria de estar ali convivendo com eles, aprendendo muito com eles. Quero aqui deixar então esse
agradecimento ao nosso apoiador Iagran. Se você tem um projeto, se você tem uma ideia interessante, se você tem uma ideia que de vez em quando tu acorda de 3 horas da manhã pensando, rapaz, isso aqui ia ser muito legal se eu fizesse uma empresa. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos o maior interesse de saber. Pode até ser que você já tenha falado isso para uma ou outra pessoa e disseram, você é doido, vai arranjar uma coisa para fazer, não querer empreender. Eu não acho que você é doido não, tá? Tem o maior interesse, nos procure o Instagram da Iagran, Iagran Oficial, e você poderá entrar em contato conosco. Tudo bem? Temos o maior interesse de incubar, tá? Edital aberto, nós queremos ajudar você. Também queremos agradecer a Cardan Peças, que é uma empresa especializada na distribuição e comercialização de peças automotivas com foco em componentes de sistemas de transmissão, como cardãs, cruzetas, mancais, eixos e muito mais. Queremos aqui deixar o nosso agradecimento a Cardan Peças, um dos nossos apoiadores, para que este programa possa acontecer. São empresas que não estão apenas no mercado para atender uma satisfação específica, uma necessidade específica, mas eles também acreditam no empreendedorismo. Há muitos apoios que as empresas dão, mas uma empresa decidir apoiar o empreendedorismo mostra que ela tem uma visão de longo prazo. Parabéns, Cardan. Também queremos agradecer a Consult, Gestão de Resultados. É uma empresa especializada em soluções de inovação financeira e de gestão empresarial, com mais de 9 anos de atuação desde a sua ideação. Atuamos exclusivamente no mercado B2B, entregando aos nossos clientes uma plataforma completa de gestão empresarial, centralizando em um só local todas as funcionalidades que um negócio precisa para crescer e se consolidar. Agradecemos também a essa empresa de consultoria, a Consult. E por último, queremos agradecer o apoio também da Mobile Imóveis. Mobile Imóveis é uma empresa que já está no mercado há mais de 40 anos aqui na região, especialista em venda, locação, avaliação e principalmente na administração de imóveis. Essa empresa conta com um setor exclusivo para manutenção e uma equipe jurídica pronta para te atender com agilidade e segurança. Então não é apenas a venda, a locação, eles cuidam de vários aspectos do seu imóvel quando você adquire. Ok? Mobile Imóveis, experiência que faz a diferença. Feitos nossos agradecimentos, quero então começar a nossa edição com o nosso primeiro convidado de hoje, o Diego Vandinelli. Obrigado, Diego. Obrigado também pelo projeto, né? É uma satisfação imensa e uma felicidade fazer com que isso de fato aconteça, entendendo as necessidades dos nossos, né? E dos nossos próximos, que estão bem próximos, e dos nossos próximos que estão distantes pelos canais digitais que a gente vai conseguir dar esse suporte. Muito bom. Nosso bate-papo aqui, Diego, obrigado por você ter vindo, primeiramente. Obrigado por você ter vindo. E a gente quer conhecer um pouquinho da empresa. E isso que vai acontecer com o Diego vai acontecer com dezenas. Enquanto o programa estiver acontecendo, nós queremos trazer aqui as pessoas, os brasileiros protagonistas que fazem acontecer. Trazer para cá para a gente conversar, para a gente conhecer. Eu descobri, ao estudar empreendedorismo, desde 2002, quando eu ainda fazia faculdade de administração, num congresso de administração lá em Belém do Pará, assistindo uma palestra de um dos palestrantes lá do evento, Fernando Dolabella, e ele dizia que uma das características dos empreendedores é que eles gostam de conhecer outras histórias de empreendedores. Eles gostam de conhecer outras histórias. E não são histórias assim românticas, aquela coisa de filme. Não, é história real. Porque tem muita coisa que dá certo, tem mais coisa que dá errado do que dá certo. O empreendedor meu que já acostumou com isso, ele erra mais do que acerta, mas ele vai aprendendo com o erro, porque para o empreendedor errar não é errar. É aprendizado, é didático. Então vamos começar um pouquinho sobre Vandinelli. Antes de começar sobre o seu empreendimento que você faz, quem é Vandinelli? Você é da cidade, não é? De onde você é? Conta um pouquinho aí para a gente só conhecer a sua história. Bom, eu sou de Mossoró, sou daqui da cidade. Você falou sobre o empreender ser comportamental, né? Isso eu trago comigo, na minha própria vida, eu sou uma semente disso. E eu vou além dizendo que empreender é transformacional, né? Falou sobre a possibilidade de escutar histórias
O ser humano por si só, ele gosta de escutar histórias, né? E o empreendedor mais ainda, porque eu acredito que o empreendedor ele tem um nível um pouco maior de sabedoria, de poder compreender o erro do outro e ir por outro caminho para que isso possa ser mais célere no processo dele. E eu carinhosamente falo que eu sou da Tríplice Fronteira de Mossoró. Carinhosamente, nasci e me criei, trago por esse nome, porque nasci e me criei entre os bairros Bom Jardim, Barrocas e Santo Antônio. São bairros hoje ainda bem escassos, né? Ainda hoje violentos, com uma necessidade de saúde, de educação, enfim. E por estar vivo hoje aqui, para mim já é um êxito, já é uma vitória, porque eu conto nas mãos e sobra dedos ainda os colegas de infância, os amigos de infância. E naquela época, já com 10, 12 anos, eu já empreendia e não sabia que era empreendedorismo. Por exemplo, de poder contribuir com os meus vizinhos, ó que loucura, e poder, por exemplo, fazer uma seleção de lixo descartáveis para somar isso, transformar isso em grana e reverter isso de grana para alimentos para os próprios vizinhos que contribuíam com a coleta seletiva. Interessante. E isso foi, além dessa ideia, outras ideias, mas sempre em prol da contribuição para o outro. E a minha vida iniciou dessa forma, desde criança, e comecei a vender desde picolé, a tapioca, a doce na rua, enfim, e já empreendendo desde cedo. E muitas vezes com o incentivo da minha mãe, do meu pai. Bom, e aí, percebendo aquela realidade nua e crua do meu bairro, eu percebi que não importava eu estar ali somente para que eu pudesse ganhar um escopo mais de conhecimentos, e se eu quisesse não mais estar, eu precisava me dedicar ao estudo. E foi aí onde eu resolvi buscar conhecimento e, graças a Deus, consegui passar no IFRN, na época, Edfern. Na época, Edfern, né? Também conheço, passei por lá. Foi uma escola para a vida. E é tão interessante que meu filho hoje faz IFRN Tá lá. e passou em primeiro lugar no curso de informática. Isso para mim é realizador e é uma escola para a vida. Então, entendendo aquela realidade que naquele momento foi bem difícil para mim, para a questão da adaptação, porque eu vinha de escola pública, né? Inteiramente de escola pública, e para adaptar, né, a realidade da EdFern naquela época de estudo, tinha que puxar muito. Enfim, eu consegui logo em seguida passar em primeiro lugar em economia. Eu sou economista, também da UERN, então eu sou filho da escola pública toda a eternidade, né? Até então. E quando eu recebi o resultado do vestibular na época, né? Como em primeiro lugar em economia, eu cheguei em casa e fui falar para o meu pai, né? E meu pai disse: o que é que você vai fazer com isso? É melhor você ir trabalhar, é melhor você ir. E, bom, foi o meu principal e ainda é meu principal objetivo, né? De demonstrar para os meus pais que é possível, sim, trabalhar com aquilo que se gosta, né? Então, eu sou economista, continuei empreendendo, ainda dentro do curso de economia. Meu primeiro negócio formal foi uma loja, uma empresa de pneus de veículos leves. E logo em seguida me transformei em concurseiro, né? Como aquela nossa sociedade anterior à minha geração empurrou a gente para o concurso, né? E aí não fui diferente, eu passei em diversos concursos. Meu objetivo era banco, passei no concurso do Banco do Brasil, fui chamado. Em 2007 comecei minha jornada no Banco do Brasil. E logo minha carreira no Banco do Brasil foi muito ascendente, rapidamente, a cada 9 meses eu falo que era um parto. Eu estava noutra missão, noutro objetivo, e cheguei à função de gerência
bem rápido. E trabalhei muito com agronegócio aqui da região, fruticultura irrigada, a indústria salineira. Fui gerente de relacionamento dessa galera aqui, mais pesada. E trabalhava com comércio exterior. E meu lado sempre foi voltado para a empresa. Então, todo dia e o dia todo, os empresários chegavam na minha mesa com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. E aí foi quando eu concluí meu curso de economia, fui para o interior trabalhar, voltei para Mossoró, terminei meu curso e aí resolvi poder contribuir mais fortemente dentro das empresas, prestando uma transferência de conhecimento como economista. Isso nasceu em 2014 e aí continuei tentando, mas com bem menos foco na Consult, nasceu devido ao projeto Consult. Isso, né? Que eu ia querer que você falasse. Fala um pouquinho da empresa para a gente conhecer, isso. O que é que a empresa faz. E em 2014 nasceu a Consult, né? Logo quando eu me formei. E a Consult nasceu dentro da UERN. A disciplina de projetos, pré-projeto, eu fiz esse projeto de poder realizar uma empresa de consultoria na cidade. E eu falo com a professora até hoje que tirei 8. Isso foi importante, porque eu tive que me aprimorar ainda. Mas comecei em 2014 a poder atuar, ajudar os empresários na cidade. E assim eu faço lá para cá, porém trazendo até 2018 uma correlação com o banco, né? Eu trabalhava no banco e como economista eles davam suporte, davam apoio, uma palestra, um treinamento, um curso, enfim. E aí em 2018 eu me distanciei do banco, passei uma temporada bem difícil quanto à minha vivência no banco. Vou abrir um parêntese aqui que eu acho que é importante, que é um desafio que ainda hoje eu trago para a minha realidade, que em 2018, início de 2018, eu fui diagnosticado com a síndrome, que até então eu desconhecia, e um nome bonito, eu fiquei estarrecido depois que comecei a conhecer, que é a síndrome de burnout. E aquilo para mim, eu sempre trabalhei de forma proativa, alegre, sempre fui gestor em todas as agências, trazia liderança para poder desenvolver os colegas, né? Desenvolver a própria agência, os resultados, enfim. E aí, naquele ano, eu me percebi diferente, buscando se isolar, enfim, passei por um período depressivo bastante grave, cheguei a ter ideação suicida, infelizmente, mas tive uma pessoa do meu lado, que foi Deus, que eu pude me segurar. E aí ainda você não consegue dizer que está curado, mas é algo que é rotina, é um dia por vez. E de lá para cá eu estou de licença do banco, estou afastado, mas diante dos meus, quem me acompanha, médico e tal, cara, você tem que procurar um novo amor profissional. E aí foi onde eu percebi a Consult na época que já tinha nascido, e aí eu mergulhei mais profundo no que eu gosto, que é poder contribuir com aquilo que eu conheço, com aquilo que eu me identifico, na área de gestão, por conhecer também os bastidores de uma grande instituição bancária, isso ajuda, e também ter buscado especialização. Então, eu fui buscar especialização na área de auditoria e controladoria, e agora estou concluindo, que foi uma pergunta que me veio à memória: por que os empreendedores, por que os empresários, mesmo com tanta dificuldade, com tanta dor, com tanta batalha, não conseguem mudar? Você chega numa empresa e pergunta: mas por que isso aqui é assim? Não, porque meu pai fez assim, meu tio fez assim. E mesmo diante de todas as dificuldades, não consegue mudar. Então, essa pergunta me levou a um após também na área de neurociência e comportamento, que é uma área hoje que eu trago a economia para dentro da neurociência, e a gente faz a neuroeconomia. Hoje a minha especialização é essa. E a Consult trabalha em cima da gestão de micro e pequenos negócios, médios negócios, focado nesse pilar da neuroeconomia, que é entender o comportamento por trás de sinapses neurais voltado à gestão e finanças. Então, quando o empresário desenvolve a consciência sobre as ações dele, que os resultados que sejam positivos ou negativos,
que está muito mais envolvido com a parte da neurociência e do comportamento dele, isso destrava o resultado da empresa e, consequentemente, a história dele. Então, a consulta se mergulha hoje em prol desse pilar da neuroeconomia e trazendo a gestão alinhada, a gestão em finanças aliada aos resultados das empresas. Muito bom. Obrigado demais, viu? Quantas lições. Eu aqui, quer dizer, você deu lição, você deu depoimento, testemunho, né, de vida. Viver é empreender, não é não, gente? Para você viver, você tem que empreender. Porque se a gente só ouvir o que dizem por aí, você acaba se afundando e daqui a pouco, como muita impressão que você acabou de falar, alguns não conseguem virar a chave, ficam só ali naquela fase só de reclamação. E eu digo muito também, Adamés, que o empreendedorismo é uma das poucas possibilidades que o ser humano tem de ascender, vamos dizer, puxando um pouco da Índia, de suas castas, né? Ou seja, é uma possibilidade de transformar a sociedade. Eu sou uma semente que está frutificando, né? Eu sou uma realidade hoje viva, onde eu saí de uma situação bem atípica e hoje consigo perceber que aquilo foi transformado para o meu bem. Então, o empreendedorismo é, sim, uma das poucas oportunidades de transformação social. Muito bom. Concordo contigo. Gente, nós vamos um intervalozinho e a gente volta já já. Diego, fica aqui porque você vai participar do nosso bate-papo com o nosso entrevistado, que já está chegando. Daqui a pouco a gente volta. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. Muito bem, estamos então aqui com um entrevistado. Vandinelli, você já fez uma mágica, você estava ali, agora você já está aqui, rapaz. Tecnologia, né? Estúdio tem essas vantagens, né? Você transfere de um ponto para o outro assim, bem rápido, mas é porque agora nós queremos ficar aqui de frente para o nosso entrevistado, para melhorar a nossa comunicação. Gente, está aqui conosco o Júlio César, que, dentre várias coisas que o Júlio faz, eu vou deixar um pouquinho para ele também se apresentar, é meu colega de trabalho na universidade, mas também atua na área de empreendedorismo, inclusive no Conselho Municipal, faz parte do Conselho Municipal da área de Ciência e Tecnologia, essa parte de inovação aqui com foco municipal, e eu convidei para a gente conversar um pouco sobre isso, sobre como a inovação pode ajudar municípios, empresa, enfim, essa história de inovação. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado aí pela sua vinda. Eu que agradeço. Então, vamos lá. Comece aí falando um pouquinho para nós sobre você um pouco. É importante que o pessoal também conheça quem é Júlio César e já pode ir entrando aí nessa parte. Qual a importância da inovação para uma cidade? Obrigado pelo convite. Meu nome é Júlio. Também sou moçoroense. Também tive a oportunidade de ser da primeira turma da escola técnica. Saiu o resultado em 1998. Então, passei pela escola técnica. Está entregando nossa idade aí. Essas contas estão entregando nossa idade. E
logo em seguida entrei em administração na UERN e passei um tempo, quando saí da escola técnica, passei quase 9 anos trabalhando na COSERN aqui em Mossoró. E quando terminei o curso de administração, depois de 2, 3 anos, consegui passar no concurso da UFESA como administrador, e onde trabalho até hoje. E em 2010, aí fui conhecendo essa parte de inovação, de empreendedorismo, através da incubadora da IAGRAN. Então, antes mesmo de entrar na universidade, sempre contribuí com a IAGRAN. E quando passei a ser colaborador, servidor público federal na UFES, pude me aproximar mais de um tema, pude conhecer associações como a Protec, que é uma associação nacional de promoção da inovação tecnológica, o empreendedorismo inovador, que é um pouco diferente daquele empreendedorismo normal, daquele cara que quer abrir uma padaria. O tradicional, né? O empreendedorismo inovador. Que também é importante, né? O tradicional é importante, porque se chegamos onde chegamos, eles também nos ajudaram. Só que tem algo, né? Tem algo novo. Tem isso, algo novo. Que é importante estar. Então, o que aconteceu no mundo, né? A partir da Revolução Industrial, o capital foi para a parte industrial. Então, as economias se desenvolveram a partir da indústria. Então, o Brasil, por exemplo, na década de 50, começou sua industrialização. Então, essa era industrial, praticamente no final dos anos 80, ela ainda é importante, mas não é a área mais importante da economia. A gente entrou numa era chamada Era do Conhecimento. Então, nem sempre o capital é o mais importante. O mais importante é o conhecimento. Então, aí houve uma virada de chave. Então, nessa virada de chave, onde o conhecimento é muito importante, onde as instalações físicas não são tão relevantes, por exemplo, a Uber é uma empresa enorme, não tem um único carro. A Airbnb não tem um único hotel. Então, são plataformas por trás. Claro que tem uma infraestrutura, tem data centers que consomem energia enorme, consomem recursos renováveis enormes, como água também, mas o principal é o conhecimento intelectual. Então a partir desse momento, os municípios precisaram o quê? Entender que o mais importante é você atrair mente, cérebros realmente, gente que pense para a sua cidade. Então, eu acho que quando eu vi algumas polêmicas, não tem ônibus para levar o estudante para a universidade. Gente, como é que pode? Você não pode deixar de incentivar o pessoal a ter um ensino superior. Não pode deixar de incentivar o pessoal a fazer uma pós-graduação. Você está formando um capital intelectual muito valorizado no mundo todo. Sim. Então a gente, durante essa jornada, teve a oportunidade de conhecer várias experiências, e quem realmente valoriza o capital intelectual consegue desenvolver seu município. Então, mas não é uma tarefa simples. Sim, como é que você vai atrair as melhores mentes para a sua cidade? Então, imagina, um ganhador de um Nobel da vida vai querer vir para Mossoró? Vai ter uma boa escola para colocar o seu filho? Ele vai encontrar uma infraestrutura adequada? Então como se a gente tem que tentar atrair boas pessoas aqui, realmente, que pensem, criem, empreendam. Criar até um termo novo para essas empresas criadas a partir de pesquisas científicas, a partir de conhecimento intelectual. São as Deep Techs. Então, são aquelas pesquisas realizadas por 10, 15, 20 anos, que é transformada num produto, e esse produto é distribuído para todo o Brasil, para outros países e, quiçá, para o mundo todo. Muito bom. Júlio, e como, por exemplo, sabendo da importância, né, da inovação, da tecnologia para os municípios, como chegou ao ponto de participar do conselho, né, de inovação do nosso município, de Mossoró, e até mesmo aproveitar para dizer quais são as ações que hoje são realizadas, estão sendo realizadas, para que a gente possa também aquecer ainda mais. Né? Isso. Em 2021 foi criada a política de ciência, tecnologia e inovação do município, né?
E para essa política ser, de fato, efetivada, precisava instituir um Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é presidido pelo secretário Pedro Fernandes. Eu tive a oportunidade de ser eleito como vice-presidente desse conselho e estamos contribuindo com a formação. Qual é o papel do conselho? O papel do conselho, primeiro, é montar o Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quem são os atores? Então, eu sempre falo que o Sistema Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação tem 2 eixos muito fortes. Qual são o primeiro eixo? São os mecanismos de geração de empreendimentos inovadores. Então, são as incubadoras, são as aceleradoras, os coworks, são os laboratórios de prototipagem. Então, são estruturas que prestam esse serviço para ajudar a desenvolver novos negócios. Por exemplo, eu tenho uma ideia de uma startup, mas não sei como começar. Procura uma incubadora, procura um laboratório de prototipagem, vai receber apoio gerencial, então a gente precisa desenvolver isso. No município a gente precisa. Imagina o mapa de Mossoró. Onde estão localizadas as incubadoras de Mossoró? Tem a Grana, a UFESA, tem o Citex na UERN e o ITMO no IFRN. Muito pouco para o tamanho de Mossoró. Os coworks. Pouquíssimos coworks aqui na cidade. Aceleradora eu não conheço nenhum. Também não tem. Laboratório de prototipagem. Também não tem. Não tem para prestar serviço ao empreendedor. Ainda, né? Vamos dizer assim, ainda não tem. Ainda não tem. Vamos ter, mas ainda não temos. E quando a gente começa a montar essa infraestrutura, naturalmente as coisas vão acontecendo. Esse é o primeiro eixo. Aí o segundo eixo são os ecossistemas de inovação. Nesse ecossistema de inovação entra o quê? Entram os arranjos produtivos locais. Então, aqui, quais são os que a gente chama de clusters, né? Quais são os clusters que Mossoró tem vocação, que as cidades vizinhas têm vocação? É o petróleo, é o sal, é a fruticultura irrigada. Porque isso é importante porque quando você sabe qual é o seu cluster, esses equipamentos aqui de apoio têm que ser vocacionados para os clusters. Faz sentido. Então, não adianta ter... o agronegócio é um potencial aqui para Mossoró. Então, a incubadora da UFESA é voltar para o agronegócio. Como é que ela vai contribuir com o agronegócio? O laboratório de prototipagem é voltar para o agronegócio. Então, como é que esse laboratório de prototipagem vai funcionar para contribuir com o agronegócio? Eu tive a oportunidade, ano passado, de conhecer a região centro de Portugal, conhecendo o ecossistema de Portugal, e ele faz um trabalho excelente. Então, lá, por exemplo, a pessoa quer desenvolver um azeite especial, procura um laboratório de prototipagem, recebe todo o apoio da universidade e é uma fábrica. Imagina, você tem uma fábrica, você não vai para a sua fábrica para desenvolver um novo produto. Então, você tem que deixar a sua fábrica rodando, porque realmente é a operação do dia a dia, mas você tem aquele suporte para desenvolvimento de novo produto. Quando o produto é testado, validado, está pronto, olha, agora sim ele está pronto para ir para a parte de produção. Ele já foi validado, foi testado, já foi feita a rotulagem, embalagem, está prontinho para o mercado. E quanto ao status hoje, né? O Conselho tem direcionado a nível municipal. Estamos em que etapa, vamos dizer assim? A gente está na etapa de formalização do Sistema Municipal de Ciência e Tecnologia, que é colocar todos os atores para... É uma articulação com todos os atores, para conversar. Então, já teve a primeira reunião ordinária, que aconteceu na UERN. Teve uma reunião preliminar, mas a primeira reunião ordinária aconteceu na UERN, com a participação de quase 40 atores. Então, a gente vai ter que construir um mapa de atores para a gente discutir essas dificuldades e tentar encontrar soluções. E além do ecossistema, né, dentro dessa parte do ecossistema, entram centros de inovação, que a UFESA está trabalhando na construção de mas é muito pouco para Mossoró, tem que ter 9 centros de inovação, parques tecnológicos. Então, são estruturas maiores, infraestruturas maiores para a gente desenvolver a inovação.
Mas a gente já começa a ver alguns frutos, né? Alguns frutos já. Júlio, eu ia fazer uma pergunta para ti, porque uma vez você me comentou nessa viagem para Portugal, e porque assim, você pensa, a pessoa está aqui no interior e diz assim, mas essas coisas que você está falando, isso é para São Paulo, isso é para as capitais, uma cidadezinha aqui de 30 mil habitantes, 50 mil habitantes, isso aí, essas coisas, será que dá certo? Aí tu me contou, acho que você teve alguma experiência sentido lá. Quer dizer, em Portugal só são cidades grandes ou tem cidade pequenininha que trabalha isso? Olha, eu conheci uma cidade com um tamanho parecido com o Governador de Serra Rosada. Uma cidade que era estritamente rural. E teve um prefeito que teve uma visão empreendedora gigante. Ele disse que não tinha nada. Para ter uma ideia, ele não tinha um único desenvolvedor na cidade. Mas ele programador, tinha... Aquele cara que profissional em programação. É um engenheiro de dados, então ele não tinha um único profissional. É um dev. Então, qual foi a sacada do prefeito? Ele só tinha um ginásio que ninguém usava. Então ele pegou o ginásio municipal, transformou o ginásio numa grande incubadora para começar, colocou computadores, colocou equipamento, colocou uma estrutura mínima. E criou uma política que quem fosse para aquela cidade, ele ofertaria moradia gratuita. Porque na Europa o mais caro é a moradia. Então ele alugou todas as cidades, todas as casas desocupadas na cidade e colocou no programa. Para quê? Para atrair engenheiros de software. E hoje a cidade, poucos anos depois, tem várias startups. É um polo de inovação. O pessoal foi para lá, topou. E, paralelamente, que é o que eu acho que é o ponto mais importante, você não consegue atrair desenvolvedores, pessoal extremamente qualificado, se você não tiver uma educação de qualidade. Sim. Então, paralelamente, o prefeito fez o quê? Colocou escolas em tempo integral, bilíngues, e começou aí o cara disse, não, vou para uma cidade, vou ter moradia gratuita, vou ter educação para os meus filhos, de graça, em tempo integral, bilíngue. Então, isso foi um atrativo. Sim. E o pessoal começou a movimentar, e hoje temos várias empresas nessa cidade, onde com várias startups crescendo com geração de 15, 20, 30 empregos. Porque qual é o capital mais raro? Eu acho que para você empreender nesse novo ambiente, nesse novo mundo, que é buscado aquele conhecimento profundo, sim, você vai ter que ter o quê? Mão de obra qualificada, uma mão de obra extremamente qualificada, e que esse profissional tem uma alta remuneração. sim. E geralmente se ele é uma mão de obra qualificada, naturalmente ele já tem uma alta remuneração. E se ele tem uma alta remuneração, principalmente os desenvolvedores que podem trabalhar em qualquer lugar do mundo, eles se instalam na cidade, continuam com alta remuneração e começam a investir naquela cidade, crescendo seu próprio negócio. Então, muitas vezes você começa só, mas e em pouco tempo você está criando 10 empregos, 20 empregos. Aqui em Benzo, em Mossoró, temos exemplos. Tem a Solazer, que é enorme, né? Que começou pequena. Será um dos nossos convidados em breve. E hoje já consegue gerar dezenas de emprego aqui no município de Mossoró. E isso a gente cita é um bom exemplo. Então, isso acontece no mundo todo. Sim. Então, e Tiago é moçoroense, mas como a cidade pode atrair novos talentos para que possam abrir uma empresa, criar negócios e empregos aqui na cidade. Esse é o grande desafio. Muito bom. Estamos chegando aqui finalmente da nossa entrevista. É rápida, viu? A conversa é boa. Tem muito... Você vai voltar ainda certamente mais vezes aqui. Eu sei que você está envolvido aí no doutorado, está perto de terminar. É alguém que pensa muito sobre esse assunto. Sempre gostou de trabalhar. De vez em quando a gente se encontra, bate um papo das ideias de melhorar, né? De melhorar. Buscar inovação. Gente, a era que a gente está, como ele muito bem falou, não é mais uma era de você simplesmente valorizar capitais físicos, estruturas. Agora é gente. Queria abrir então espaço para sua fala final, assim, já agradecendo e já marcando depois aqui um retorno para outros assuntos, mas queria deixar você com as suas considerações finais. Queria agradecer, parabenizar pelo programa. Eu acho que
toda vez que a gente fala sobre empreendedorismo, sobre inovação, a gente coloca uma sementezinha, né? Então, a gente inspira outras pessoas a empreender, a inovar e aproveita esse momento para estudar. Eu acho que tem uma janela de oportunidades enorme advinda aí com a inteligência artificial. Então, a gente tem que trazer, ver como é que a gente pode aproveitar essa janela de oportunidade para desenvolver também nosso município aqui em Mossoró. Muito obrigado. Agradecer pela participação, né, Alimais? E dizer que Mossoró, acredito eu, que nos próximos 5, 10 anos, será uma nova cidade, diante de um cenário inovador que a gente percebe essas sementes já sendo regadas, sendo, né, compartilhadas. Isso é muito importante para a gente. Muito bom. Obrigado, Júlio. Gente, intervalozinho, a gente volta já já. Joana, Lucas e Emily. Sabe o que essas e outras mais de 1.500 crianças e adolescentes atendidos pela Casa Durval Paiva têm em comum? Todos são unidos por um mesmo sentimento: a esperança. A Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, transforma os seus valores em atitudes. Porque, mais do que concreto, a Casa Durval Paiva, de apoio à criança com câncer, é feita de pessoas que amam pessoas, de sonhos que abraçam a fé, de esperança que brota no coração de quem nasceu para vencer desafios. Do RN só TCM, a única internet originalmente potiguar que conecta o estado. Do mar ao sertão, a TCM está em quase 20 cidades do Rio Grande do Norte, se conectando de verdade com a nossa gente. Com a TCM, você tem mais velocidade e estabilidade com internet 100% fibra ótica. E ainda, TV com mais de 115 canais, incluindo o canal da TCM com notícias da região e entretenimento. E streaming com o TCM Box, o aparelho que transforma a sua TV em smart, onde você pode pausar e voltar a programação quando quiser, mas a nossa conexão vai muito além. A TCM faz de tudo para que você tenha sempre a melhor experiência, com um atendimento humanizado e assistência técnica rápida e eficaz. Vá até a loja mais próxima de você ou assine pelo telefone 84-3315-0710. TCM Telecom, sempre à frente com você. Muito bem, vamos conhecer mais o empreendedor. Vocês percebem que aqui a gente está, a mesa vai fazendo algumas alterações, alguns participantes vão ali junto conosco, trazendo suas histórias, conhecimento, compartilhando experiências. Agora eu quero conversar com vocês, trazer aqui para esse nosso bate-papo o Artêmio. Câmara e Artêmio. Valeu, Artêmio. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado pelo convite, pela parceria, né? Estamos aqui para iniciar esse programa tão interessante e necessário para o mercado, para a vida pessoal, para que a gente possa, aquilo que a gente dizia antes, né? O futuro, vamos se preparar para o futuro, né? O futuro chegou. O futuro nós já estamos vivendo, nós temos que estar preparados para se manter no futuro, senão o futuro passa, a gente fica para trás. Muito bom, olha aí, o homem já chegou com frases boas, gostei. Mas vamos fazer o seguinte, vamos começar do começo? Bora. Conte um pouquinho quem é Artêmio, de onde ele vem, se ele é da cidade, não é, até onde a gente chegou nesse ponto aqui, em breves palavras, porque eu sei que nossas histórias têm muitos aspectos, né? Mas sim, nos ajuda aí um pouquinho, quem é Artêmio? Artêmio é um garoto, um jovem sonhador, né? Minha família, minhas raízes são de Almino Afonso aqui, do interior, mas lá da minha casa, da minha residência, só eu que nasci em Mossoró, então eu sou filho de Mossoró, sou mossoroense, certo? E sempre tive, desde quando eu comecei a ter ciência das coisas, eu já sonhava, eu já me imaginava, eu já me via
negociando. Na época a gente dizia, eu quero negociar, né? Sim. Não sou tão velho, mas negociar. Quero ser comerciante. Aos 12 anos, eu comecei a trabalhar na Massa e Máquinas. Foi, para mim, a maior faculdade. Eu tive os melhores professores ali. Trabalhei por 8 anos e 6 meses. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar no dia 28 de julho de 1998. Aí você entrega a idade. Se não entregar, agora já foi. E aos 21 anos, foi aberta a primeira Cardan Peças. Né? Trabalhava ali menino, office boy, pedalava todo dia para ir para a loja, para voltar, para ir para a escola. Estudava de manhã, estudei no Lavoisier Maia. Consegui concluir meus estudos na Mater Christi, sou graduado em administração, sabendo que hoje eu ia precisar dessa graduação, então ajustei ali, trabalhei, estudei e hoje estou aqui. Cada peça, agora você vai saber da minha idade. Cada peça hoje tem 19 anos de mercado, não é fácil, não é difícil, porém é desafiador. Precisamos estar sempre inovando para se manter no mercado. Muito bom. Queria fazer aqui um parêntese e fazer também um agradecimento à dona auxiliadora lá do Mater Christi, onde também tive o prazer de ser professor lá, do curso de administração. Nós não foi nas nossas épocas, assim, provavelmente. Eu dei aula lá de 2000, acho que não sou muito bom de data, então eu devo errar a data. Mas isso deve ter sido de 2004 até 2009, deve ter sido mais ou menos por aí. Quem eu agradeço, e ajudou bastante a cidade, a região, com os cursos. Depois a faculdade foi adquirida por um grupo. Sim. E continua lá o trabalho, e ela focada na educação. Parabéns pela iniciativa lá deles, lá do Mater Christi. Muito bom. Já sabemos então um pouquinho quem é o Artêmio. Mas na nossa jornada, Artêmio, ninguém aprende muitas coisas sozinho. Não. Então, tem alguém aí que foi sua inspiração, ou talvez ainda seja, porque pode já ter falecido ou não, né? A quem você se inspirou, a quem você tirou lições? Professor, ainda tem hoje, eu sempre tive um suporte. Logo desde cedo, antes de dormir, eu sempre conversava com o Pai Eterno. Eu sempre tive esse hábito de saber nem o que era oração, mas eu sempre estava conectado com Ele. Interessante. Isso aí é um principal combustível. Quando eu iniciei, eu sempre tive o apoio da família. Família é a base, a gente não pode de forma alguma esquecer. Verdade, concordo. O meu primeiro patrão, que eu só tive um patrão, foi o meu tio. Né? Hoje ele é falecido, não está entre nós. Foi tio, patrão e sogro. E a minha sogra também, foram esses dois professores. Meus pais sempre me incentivaram. Hoje a minha esposa, quando nós namorávamos, ela sempre acreditou e sempre me motivou nos sonhos, né? E a gente sonha, mas toda a realidade ela um dia foi sonhada, né? Sim, verdade. Toda a realidade um dia ela foi sonhada. E a gente precisa acordar, fazer o que tem que ser feito para que a gente possa viver a realidade. Então, assim, a gente sempre tem, a gente não pode esquecer nossas raízes. Eu digo que tem uns lados que a gente nunca pode deixar de olhar, né? A gente nunca pode deixar de olhar para baixo, para a gente ter o cuidado de não estar pisando em ninguém, né? Olhar para cima, para a gente estar sempre pedindo sabedoria a Deus e orientação. Olhar para trás para a gente saber de onde a gente veio. Para frente, onde a gente quer chegar, e aos lados para saber quem de fato esteve e ainda está conosco, para que a gente possa chegar no destino. Muito bom, essa foi boa, viu? Gostei dessa, do olhar aí, né? Vocês pegaram aí, gente? Vocês pegaram? Concordo 100%. Quer dizer, se a gente quer ir longe, tem uma frase que diz, se você quer ir a algum lugar rápido, você até consegue fazer sozinho, mas você não vai longe. Quer ir longe, precisa de pessoas do lado. A gente vive numa era em que as pessoas têm milhares de seguidores, mas parece que o ego nunca esteve em alta. Cada um querendo, apenas pensando em si. E quando pensa em seguidores, é justamente porque está pensando só em si. E você está seguindo quem? Porque se a gente quer ir longe, precisa ter referências para a gente aprender. Porque ter um mentor, uma mentora,
faz você exercitar uma habilidade fantástica, que é a habilidade da humildade. E quando eu me coloco na posição de aprendiz, isso é bom demais. Como diz o mineiro, é bom demais dar conta, só. Porque você vai ter alguém que você olha assim, puxa, fulano pode me ajudar, tem alguém à frente, tem alguém mais. Falo isso porque uma geração nova, algumas gerações novas, principalmente essa geração Y para cá, da Z, algumas integrantes dessa geração, eles acham que eles não precisam de ninguém. É meio que um efeito das gerações quando olham para as gerações anteriores. Eles se acham que eles sabem usar, às vezes, um equipamento aqui e tal, porque sabem usar tecnologia, e às vezes a outra geração às vezes não sabe, fica pedindo ajuda, e por conta disso, talvez eles possam ter uma ilusão de que eles são melhores, sabem demais, etc. E não precisa. Precisaremos sempre, se quisermos crescer, se quisermos progredir. Você falou aí de pico, né? Você falou de mentor, você falou de humildade. Quem é o seu mentor? E quem você vai mentorar daqui para frente? Boa. Né? Então, é interessante a gente ter essa atenção, esse cuidado de quem é que a gente está se inspirando e quem é que a gente vai inspirar. Verdade. A gente se inspira com pessoas, às vezes, lá de fora. Mas a gente vai estar inspirando aquelas pessoas que estão próximas da gente, na nossa casa. Então, quem é que Radamés está inspirando hoje? Diretamente seus filhos. Sim. E aí o comportamento faz toda a diferença. Sim, sim. Você falou na humildade. Você pode até abrir uma empresa, ter sucesso, ir para o pico dela. Você pode ingressar na faculdade, se formar, fazer especialização. Você consegue aprender tudo isso. Mas a humildade é um negócio natural, que ela vem do coração. A humildade, a gratidão. Jamais uma pessoa que é ingrata realmente no coração, que tem algumas amarguras, ela vai agradecer por um pouco. Se você não agradece por pouco, dificilmente você vai agradecer o muito. E uma pessoa que não é humilde, geralmente ela não é grata e geralmente ela se perde. Ela está no pico, daqui a pouco ela acha que chegou ali só, né? E aí ela vai lá para o vale e aí fica naquela. Depois que ela vai para o pico e vem para o vale algumas vezes, às vezes ela vai precisar de pessoas ali ao seu lado, ela não vai ter pessoas que acreditem nela. Falta até, na maioria das vezes, até da humildade, né? O conhecimento a gente consegue, mas a humildade é um dos desafios, sabe? Para a gente se manter, para a gente achar e ter a certeza que a gente precisa inovar para continuar andando, ingressando e permanecer no futuro. Verdade. Tem uma frase que diz assim, e desde que a gente vai dar umas frases aqui, porque essas frases, eu gosto de frases, porque elas conseguem em poucas palavras falar muita coisa, né? Acho que são um princípio de sabedoria. Isso é tipo dos sábios. Os sábios dizem poucas palavras, mas tem muitas coisas. Nada é tão bom que não possa melhorar. Já ouviu falar disso? É o princípio. Agora, eu só consigo ter essa mentalidade se eu tiver uma visão de humildade. Quer dizer, o que eu faço já é muito bom, mas ainda pode melhorar. Não, mas eu já estou fazendo o máximo, mas ainda pode melhorar. O que talvez não faz com que eu melhore é minha falta de conhecimento, amigo. Se você soubesse, você tem uma meta, provavelmente, alguns aqui têm meta, têm objetivo. Se você não tem meta, mas pelo menos objetivo você deve ter, ou deveria ter. Porque é uma característica, inclusive, nossa. O ser humano é que tem objetivo, ele que consegue fazer projeções, olhar para o futuro, criar cenário, se visualizar lá na frente. E às vezes alguns exageram demais, geram ansiedade por causa disso e fica fazendo, né? Trazendo para o valor presente uma coisa que é só no futuro, e aí o economista que estava aqui poderia talvez melhorar esse conceito, mas o fato é, se você também ficar exagerando demais o futuro, você vai sobrecarregar e vai ficar com ansiedade. Vai deixar de ver o presente. Pode até comprometer o seu presente. E mas, o futuro nunca chega. E o futuro está vindo e você não tem controle 100% o futuro que você está sonhando não vai chegar porque você está sonhando e querendo viver ele e não agindo, não está construindo o caminho até chegar lá, né? Até chegar. Nós podemos e devemos ter objetivos. Agora, quando eu tenho objetivos, eu preciso entender que, se eu ainda não cheguei no meu objetivo, essa é uma pergunta que eu aprendi com o professor Falcone. Eita, agora vamos denunciar a idade. Lá em 2006, mais ou menos, eu fiz um curso de auditor líder da qualidade. Na época, qualidade total estava no topo, todo mundo procurando ISO 9001, né? O pessoal estava em outdoor. Hoje ninguém vê mais ninguém botando outdoor, porque não é mais um diferencial. Se espera que a empresa já tenha aquilo ali. Tá? Mas na época, eu procurei, fiz uma formação com o Vicente Falcone e ele dizia muito essa necessidade da gente sempre
ter como comportamento. Não é apenas assim, eu quero melhorar. Não, é como comportamento. Eu preciso, que ele usar muita curva de Maslow, que fala que o nosso processo de aprendizado, ele não é tão linear como a gente acredita. Ele tem picos, ele desce, só que tem limites de aprendizado. Então, nós nunca vamos saber de tudo como a gente gostaria de saber. Isso faz com que a gente tenha que aprender todo dia o que tem que aprender, o que cabe aprender naquele dia, para que a gente, ao aprender dessa forma e continuando aprendendo, a gente nunca é o mesmo do dia ou da semana anterior, porque a gente estará crescendo. Você falou aí que a gente precisa ser sábio, né? Existe o burro, o inteligente e o sábio, né? Diz que o burro ele faz 10 vezes e erra 10 vezes. É aquele aluno medíocre, que outro dia a gente já conversou sobre isso, que ele não estuda nada e quer tirar uma nota boa, não tira. Ele vai estar sempre errando, porque ele não estudou, ele não sabe nada, então vamos dizer que ele é burro. Tem aquele inteligente, né? O inteligente que ele vê, às vezes, até mesmo na vida, o burro fazendo, e aí ele vai, tenta uma, 2 vezes e acerta. E o sábio, ele observa, o burro e o inteligente trabalhando. E na era que nós vivemos, eu diria o seguinte, mesmo você que né, possa cair neste rótulo de burro, você pode deixar de ser. Sim. Porque tem educação hoje favorável para nos ajudar a progredir. Estamos falando sobre inovação. Sim. Então, burro é aquele que acha que não precisa inovar, que já sabe. Boa. Né? O inteligente é aquele que se preparou ali e participou de um campeonato, uma prova, e está tudo certo para ele. Então, ele ficou naquela prova que passou. Parou no tempo. Parou no tempo. E o sábio é aquele que sabe que precisa estar sempre buscando conhecimento, buscando parceiros, estar com pessoas ali ao seu lado, para que ele possa estar sempre inovando. Muito bom. Quero fazer uma pergunta para você agora de futuro. Sim. Já que a gente puxou aqui um pouco do futuro, quais os projetos de Artemio para o futuro? O que é que a Artemio visualiza, seja para o seu negócio ou para você, aqui na cidade ou fora da cidade? O que é que você visualiza aí de projetos que você está pensando em desenvolver? O meu maior projeto hoje, digamos que anda junto com... Está sempre buscando conhecimento para se manter inovador, se manter no mercado. O meu maior desafio hoje é de deixar meu sucessor. Sucessão, entendi. Né? Porque quando nós somos apaixonados pelo que nós fazemos, aí nós fazemos sucesso diariamente. Esses dias eu postei nas minhas redes sociais, chegando na empresa e fiz um vídeo agradecendo a Deus e perguntando: quem de vocês aí sai de casa ansiosos para chegar no trabalho, para dar o seu melhor e para fazer sucesso? E ainda teve 2 pessoas que responderam dizendo que não conseguia sair feliz de casa para ir trabalhar. Então, meu projeto futuro é esse, é se manter, né? É estar com a minha equipe hoje, 19 anos, não é fácil a gente chegar com 19 anos no Brasil, com o mesmo CNPJ. 19 anos, eu tenho um colaborador com 16 anos. Então, esse é o desafio para que a gente possa, de fato, estar se enxergando e se vendo no futuro. E formar sucessores. Esse é um tema que em algum momento nós vamos trazer aqui para o Sertão Inovador, porque acho que muitas empresas estão passando por essa situação, porque como preparar um sucessor dentro de um novo modelo de mundo, de negócios, que não é mais o seu. Então, não dá para você ensinar o sucessor a ser como você era, porque não é mais. A dinâmica mudou muito. Isso passa por uma série de... Nós vamos ter a oportunidade de trazer esses assuntos aqui, porque eles são importantes. Eu sempre trago assim para uma analogia bem natural. Essa camisa aqui, eu fui na loja e eu comprei ela, né? Mas imagine se essa camisa tivesse sido feita por mim. Essa marca ela ia fazer total diferença, não ia? Sim. E aí nós criamos uma empresa, trabalhamos, estudamos, construímos, buscamos inovar, e aí nós entregamos de mãos beijadas para os nossos filhos, para os nossos herdeiros. E se nossos herdeiros não tiverem a mesma paixão que nós temos, não tiver o conhecimento de como foi construído ali, da essência, sim, o que você deixar, ele não vai passar de 36 meses.
E se você construir sucessor, aí o que você construiu, a paixão que você teve pela marca, pela empresa, se você conseguir passar para os seus filhos, para os seus sucessores, essa empresa ela pode duplicar, triplicar e aí sucessivamente. Bom, vamos encerrar aqui. Tá tão bom nosso bate-papo aqui, mas eu queria pedir que você desse as suas palavras finais desse nosso bate-papo aqui sobre Artemio. E já te convidar, porque nós vamos ter aqui mais um entrevistado, já chegando aqui. Eu queria sua presença para a gente dividir aqui bancada com o nosso entrevistado. Mas suas considerações aí finais. Gratidão é a palavra que define esse momento aqui. Ser convidado por uma pessoa como o professor Radamés, que tem meu carinho, admiração e respeito. Obrigado. Para mim é muito satisfatório estar aqui hoje, compartilhando e aprendendo junto, né? E vocês que estão nos assistindo aí, que estão nos ouvindo, ser tão inovador é tão necessário como a gente praticar aquelas práticas necessárias do dia a dia. Sim. Senão a gente vai ficando para trás. Como já foi dito aqui, para não ficar tão... O futuro é o que nós estamos vivendo hoje. Então, precisamos inovar. As coisas mudam de manhã, de tarde e de noite, né? Antes a gente via só olhava um tipo de carro. Hoje, se você for olhar nas redes sociais, você vê aí. Você fica na dúvida. Se você não estiver convicto do que você quer hoje, você fica na dúvida. Por conta da inovação. Verdade. Meu muito obrigado, meu amigo Radamés. E tamo junto. Obrigado, Artemio. Gente, a gente volta daqui a pouco, logo após o intervalo.